Olá, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão especial que me convidaram para falar, como lidar com as nossas emoções, né? Para mim é um tema que eu gosto muito de fazer, de olhar, porque nós temos uma tendência de tentar esconder, camuflar, e é bom a gente aprender a falar sobre isso, né? Eu agradeço muito a oportunidade de servir através dessa palestra. Espero que todos estejam bem, estejam em paz, estejam seguros. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui uma tela. Aí vocês vão me ver pequenininha aqui do lado, mas é só para a gente ter uma referência para a nossa conversa, tá bom? O tema, como eu falei com vocês, aprendendo a lidar com as emoções. E aí fica a pergunta, né? Como que nós podemos interpretar as emoções? Engraçado que eu fui fazer uma pesquisa em alguns sites e livros espíritas e eu vi que tinha muitas maneiras de interpretar as emoções. Eu vi alguns livros falando que é melhor não falar sobre as emoções, porque quanto mais você falar, mais aquilo vai estar na sua cabeça. Eu vi lugar falando que a gente tem que controlar as emoções. E eu vi alguns lugares falando que a gente precisa aprender a lidar com elas, que é bem oportuno por causa do título que vocês deram, né, para a palestra. É muito interessante porque eu tenho algo na minha vida e eu vou ter isso para sempre, porque isso faz parte da minha condição humana. Então, eu preciso aprender a lidar com isso, de uma forma positiva, de uma forma grata, e é isso que a gente vai ver, conversando aqui um pouquinho hoje. Não sei se vocês conhecem o Rodrigo Ferretti, que é um palestrante espírita. Ele escreveu esse livro, acho que é um livro do ano passado, se eu não me engano, se chama Conecte-se a Você. Pelo menos eu conheci o livro no ano passado, né? Deixa eu ver aqui. É um livro com pequenos textos, bom, eu estou fazendo culto no lar com ele, é um livro de 2019, finalzinho de 2019, porque eles são pequenos textos, assim, sabe, para reflexões, e em um dos capítulos ele vai falar sobre o autoconhecimento, e aí ele faz uma citação do oráculo de Delfos, que é esse oráculo, esse lugar aí é o oráculo de Delfos, que aparentemente tem inscrita tem uma inscrição nesse oráculo aí, que é atribuída a Sócrates, mas me parece que Sócrates chegou lá nesse lugar e leu a inscrição que já estava lá. E é a seguinte inscrição que estava lá, olha só. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Porque todo esse universo e os deuses, e o próprio Deus, com D maiúsculo, está dentro de nós. Por que é importante conhecer como funciona o mecanismo das emoções? Porque tudo que eu tento buscar fora, eu tento encontrar uma paz fora, eu tento encontrar respostas fora, eu tento encontrar mestres que me direcionem, líderes e sei mais quem fora. Tudo isso está dentro de mim. Vamos lembrar uma coisa interessante que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está gravada a lei de Deus. E ela está gravada na minha consciência. Estando gravada na minha consciência, dentro de mim, nesse lugar mais profundo, no meu espírito imortal, no meu ser infinito, já está toda a verdade, todo o amor, toda a justiça,
Lembra das leis morais lá em O Livro dos Espíritos? Adoração, sociedade, liberdade. Se todas essas leis estão em mim, já na minha consciência, todas as respostas estão aqui dentro. Todos os mestres estão aqui dentro. Todo o universo está aqui dentro. Porque as leis morais, elas são um código legal do universo infinito, né? Então, por isso que a gente vai estudar o que nós vamos estudar aqui hoje, conversar sobre o que nós vamos conversar hoje, para que a gente exercite esse conhece a ti mesmo, inclusive também proposto por Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, também na questão 909, né? Vamos lá? Olha só que interessante que tem na citação desse capítulo do livro do Rodrigo Ferretti. Ele fala assim: o autoconhecimento é uma aproximação gradativa em direção a quem se é em essência. Não é conhecer um outro ser que a gente ainda não conhece. Eu já conheço. Tinha que ser um autorreconhecimento, que tinha que ser a palavra, né? Autorreconhecimento, porque eu só reconheço alguém que eu já não estou te reconhecendo de algum lugar. Eu reconheço alguém que eu já vi. E nós sabemos quem nós somos. Nós já sabemos. Então, quando eu vou fazendo esses trabalhos, como o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou me aproximando mais, eu vou caminhando na direção de quem eu já sou. Na direção de quem eu já sou. Olha só, vamos começar um pouquinho então com a mente, antes de falar das emoções. O que é a mente e como ela funciona? Vamos pensar um pouquinho nessas pedrinhas aqui, tá? Empilhadas. Talvez se você já foi em alguma cachoeira, algum meio do mato, e vocês já podem até ter visto alguma dessas pedrinhas assim. Bem, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender, e isso nós entendemos muito bem já, nós espíritas, que nós somos seres multifacetados, como esse cristal aí. Nosso corpo tem muitas facetas, somos muitos corpos. Inclusive, se vocês quiserem ler mais sobre isso, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, ele dá uma aprofundada nessas questões. Quem fala bastante disso também é o Jorge Andréa. Mas, enfim, hoje nós não vamos falar dos 7 corpos, como o André Luiz menciona, nós vamos colocar apenas 4 corpos nossos aqui encarnados, segundo a bioenergética, que é o corpo físico, mental, o emocional e o energético. Para nós entendermos um pouquinho das emoções e como lidar com elas, já vai ser suficiente, tá bom? Mas se quiser aprofundar, vai lá onde eu mencionei. Nós temos esses 4 corpos. O nosso corpo físico é o que permite com que nós nos relacionemos aqui na tridimensionalidade. Nós vivemos na terceira dimensão, e o que é isso? Quer dizer que todos os corpos aqui, eles têm uma altura, uma largura, e isso confere a eles também uma profundidade. Na verdade, essa 3D, né, largura, altura e profundidade, vai conferir a eles um volume. E é esse volume que permite que eu me relacione com os corpos aqui na terceira dimensão, né, aqui no plano material. Dessa matéria mais densa, porque o plano espiritual continua sendo matéria também, de uma matéria mais rarefeita, né? Mas aqui na 3D, a gente se relaciona através do nosso corpo físico. E como o nosso corpo físico, ele dá conta de se relacionar com esses volumes todos que estão aqui da minha mesa, do meu computador, do meu mouse. Opa! Como que ele dá conta disso?
Ele dá conta através das percepções, que são os nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos, eles são a entrada de todos os estímulos, sejam eles visuais, auditivos, seja através do paladar, do tato, do olfato, ele dá a entrada, né? Então, por exemplo, se eu estiver aqui do meu lado, por exemplo, estou com uma água ali que tem hortelã dentro, eu consigo perceber o cheiro da hortelã, o gosto da hortelã. Se eu pego na minha garrafinha, eu consigo perceber os pares de opostos através da terceira dimensão, porque aqui na terceira dimensão nós estamos na dualidade. Então, eu vou pegar minha garrafinha, eu vou perceber se está quente ou se está frio. E através também dos meus 5 sentidos, das minhas percepções, eu percebo o claro, o escuro, o alto, o baixo, o gordo e o magro, o macio e o duro, o áspero e o liso. Assim é o corpo físico. É essa grande máquina que nos permite nos relacionarmos aqui nesse plano. Mas, como não basta somente, por exemplo, eu perceber se uma panela está quente através das minhas percepções, da interação do meu corpo físico com a matéria, como não basta eu saber, olha, essa panela está quente, eu preciso de um corpo mental, de uma máquina que me permita interpretar essas percepções. Porque é necessário, por exemplo, que esse grande processador, que é a nossa mente, né? Porque se eu falo assim que o nosso corpo é a carcaça, o nosso corpo é a máquina do computador, a nossa mente, ela é o processador. Ela é esse grande HD que vai interpretar esses estímulos externos. Então, e ela faz isso através dos nossos pensamentos, com qual o objetivo principal? Qual o objetivo principal do nosso corpo mental? É a manutenção da nossa vida, é nos manter encarnados o maior tempo possível. Aqui na nossa mente está a nossa lei de conservação. Então, eu preciso ficar vivo o mais tempo possível, e para isso, a minha mente vai interpretar esses estímulos no sentido de me manter vivo. Então, o meu corpo, através do meu tato, ele vai perceber que uma panela está quente. E a minha mente vai interpretar isso como um perigo para a minha vida e vai falar, tira a mão daí. Isso é ruim, isso não é bom. Corpo mental. Esse é o nosso corpo mental. Depois, nós temos o nosso corpo emocional. Finalmente, chegamos às nossas emoções. O que são as emoções? As emoções são uma resposta do nosso corpo físico à nossa mente. O nosso corpo físico responde ao que os nossos pensamentos estão sugerindo. Então, vamos pensar que nós somos esse lago aí, olha só, a superfície lisinha, flat, como se fosse um espelho d'água. Esse é o nosso corpo, esse lago. Os nossos pensamentos são como estímulos, é como se eu jogasse uma pedra nesse lago. E as nossas emoções são as ondinhas que vão ecoar nesse lago a partir da pedra que eu jogo. As nossas emoções são respostas no corpo físico. É questão bioquímica. Então, por exemplo, se meu filho saiu à noite e ainda não chegou, e eu começo a pensar, cadê esse menino? Cadê esse menino? Meu Deus, que medo, meu Deus, onde será que ele está? E eu começo a doer a cabeça, o estômago a embrulhar, o coração disparado, tremer, suar frio. Os meus pensamentos jogam substâncias químicas no meu cérebro e essas substâncias químicas vão dar uma resposta no meu corpo. Daí nós temos as 4 emoções básicas, né? E todas as outras que existem são variações dela. E eu ouso em dizer que todas as outras emoções vêm do medo. Olha, aí nós temos medo,
a raiva, alegria e tristeza. A grande questão é que elas estão situadas no corpo emocional, partindo dos pensamentos que as geram, e gera essa resposta física, porque emoção é físico. Só que aí a gente está com muito medo, aí a gente vai ao médico. E aí ele fala assim, olha, você está com síndrome do pânico, eu vou te dar um remédio. E aí a gente está com muita raiva, aí a gente vai ao médico e fala, olha, você está com um transtorno bipolar, eu vou te dar um remédio. A alegria não, porque a alegria é socialmente mais bem aceita, a gente não vai ao médico porque está muito alegre, mas a gente está muito triste, a gente vai ao médico e ele fala que a gente está com depressão e nos dá um remédio. Agora, a grande questão é, isso está situado no corpo emocional. E nós estamos acostumados a tomar remédios para o corpo físico, sendo que as questões estão na alma, né? Como que isso acontece? É fato que, às vezes, chega no corpo físico, e quando chega no corpo físico, o remédio vai ser necessário mesmo, quando tem algum desequilíbrio hormonal, de neurotransmissor. Nesses casos aqui, às vezes vai ser necessário, mas eu vou estar lidando com um efeito e não com a causa. A gente precisa ir na causa, né? Logo depois do corpo emocional, a gente também já tem o corpo energético, que é o alcance, sabe as ondinhas lá? Então, meu corpo é o lago, eu jogo o pensamento, que é a pedra, as ondas que ecoam são as emoções, e o alcance dessas ondas, até onde elas vão, são as nossas energias. Tanto para dentro quanto para fora. Tanto aqui pertinho de mim, as energias que me alcançam, tanto as que vibram e irradiam. Os estudiosos da Kirliangrafia, e o espiritismo também é muito bom nisso, eles dizem que nós continuamos sendo quem nós somos, 2 metros para os lados, para frente, para trás, para cima, para baixo, diâmetro. Isso explica muito algumas questões de afinidades, de desafinidades, quando as pessoas chegam em algum ambiente e a gente já se sente mal. Isso explica essa questão de ambiente também, como a gente se sente mal em determinados ambientes. Eu tive a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo algumas vezes, na casa de Chico Xavier, e o rapaz que toma conta de lá, ele fala muito disso, assim, ele fala sobre como a energia do Chico era sentida com muito mais de 2 metros, né? Porque o alcance da vibração dele era muito maior devido ao teor da vibração dele, né? Então, esse é o nosso corpo energético. Voltando ali na imagem que eu disse para vocês um pouquinho, nós temos aqui embaixo, olha, do mais grosseiro para o mais sutil, e aqui nós temos 8 pedrinhas aí, e nós temos vários corpos e eles vão ficando mais sutis, mas aqui dentro do que nós estamos conversando hoje, eu tenho o corpo físico, o corpo mental, o emocional e o energético, do mais grosseiro para o mais sutil, né? O corpo físico, mais grosseiro, depois vem o mental, o emocional e o energético. O fato é que nós, às vezes, para cuidar das nossas questões de enfermidades, a gente vai olhar muito para o corpo físico, especialmente nós aqui do Ocidente, que temos uma cultura de remediar e não de prevenir, né? A gente vai começar a se alimentar bem porque a gente teve uma diabetes, a gente vai ao médico porque a gente está doente, a gente não vai fazer um check-up. Então, assim, nós queremos curar a doença e não promover o bem-estar e a saúde. Então, a gente olha muito para o corpo físico.
Só que nós somos esses seres integrais, e se a gente não dá conta de olhar para todos esses corpos, nós vamos seguir adoecendo. Nós vamos seguir adoecendo. Aí, o que acontece? Como que, voltando um pouquinho na mente, como que a nossa mente ontem e a nossa mente hoje? A nossa mente ontem, lembrando, não se esqueçam do nosso fio da meada aqui, que a nossa mente é responsável pela manutenção da nossa vida, então ela vai querer nos defender de tudo que não contribua para que nós continuemos vivos. Então, a nossa mente ontem, como o nosso celular vai atualizando o Android, né? Não aparece umas mensagens, você deseja atualizar. Da mesma forma, a nossa mente, ela foi sendo atualizada de acordo com as necessidades no decorrer dos milênios. E olha só, a minha mente lá atrás, para me defender dos perigos, ela me defendia de perigos reais, como, por exemplo, um bicho desse tamanho, um mamute que poderia aparecer quando eu estivesse saindo para caçar, quando, por exemplo, nós éramos nômades e a gente podia encontrar outra tribo de nômades querendo ocupar o mesmo espaço, animais que causavam riscos, o risco de ficar sozinho, porque estar em bando era importante, pertencer ao bando era importante, por uma questão de sobrevivência. Então, eram medos reais. Hoje, nós estamos lidando com medos mais psicológicos do que medos reais. Nós estamos lidando com o medo de não pertencer lá ao grupo da casa espírita, de não me sentir fazer parte do grupo do meu trabalho, o medo de não ser um bom pai, o medo de não ser uma boa mãe, o medo de não ser bom o bastante, né? O medo do que vão falar de mim. Esses são os medos reais, porque não vai entrar um Tiranossauro Rex pela nossa janela. Inclusive, hoje nós estamos vivendo um medo que é real, que é do coronavírus, mas muito permeado, tanto é que o número de ansiosos aumentou muito, inclusive o Brasil é o número 1 no ranking da ansiedade. Nós estamos vivendo o medo real com o coronavírus, mas muito permeado por medos que são simbólicos, medos que são psicológicos. Porque nós estamos com medo, de repente, para além da medida, né? E aí, olha só o que acontece. A nossa mente, que age através dos nossos pensamentos, olha só as características dela. Ela imagina, a nossa mente imagina. E embora, especialmente para a criança, o desenvolvimento da imaginação seja algo super importante para os artistas, na perspectiva da criatividade, quando no nosso dia a dia a gente está só imaginando, fazendo suposições, a gente corre o risco de entrar em muitos conflitos e de isso gerar, porque são os nossos pensamentos que geram as nossas emoções, isso gerar muitos conflitos no nosso dia a dia. Por exemplo, fulano passou perto de mim e não me cumprimentou. E aí eu começo a imaginar o porquê que o fulano fez isso. Ah, será que aconteceu alguma coisa? Nossa, será que ele está com raiva de mim? Será que ele passou aqui e ele não quis me cumprimentar? Eu também não vou começar mais. Se ele quiser que me cumprimente, que venha até mim. E aí a nossa mente vai, como se fosse um novelo que estivesse enroladinho, ou então soltando papagaio, né? Já soltaram papagaio, que a gente fala da linha. A nossa mente vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha nessa imaginação e às vezes a gente vai começando a sentir medo, raiva, tristeza, que são emoções por causa dessa imaginação. E isso acontece muito porque a nossa mente, ela vive no tempo projetado. É função dela nos defender, ok? Nos manter vivos. Então ela vai viver no tempo projetado para fazer isso. O que isso quer dizer?
ela vai viver no passado e ela vai viver no futuro para ela me proteger. Ela vai lembrar que lá no passado aconteceu uma coisa muito ruim, então que eu não posso ir no mesmo caminho no futuro. Ela vai lembrar assim, nossa, sério que você vai entrar em outro relacionamento? Olha só que você acabou de terminar, olha que aconteceu isso, isso e isso. Vai que acontece de novo. E quando a gente está muito nesse tempo projetado, se eu estou muito lá no passado, muito possivelmente eu vou desenvolver um processo depressivo. Se eu estou muito lá no futuro, eu vou desenvolver um processo ansioso. Isso é função da mente, ok? Não tem como, vamos trazer a mente para o presente? Não tem jeito, a função dela é estar no tempo projetado. Agora, a questão também não é ter mente, porque ela não é uma vilã. A questão é quem comanda quem. A mente, ela cria expectativas, né? Por quê? Porque para tudo ser de uma maneira que eu me sinta protegida, eu me sinta numa zona de conforto, e a minha vida seja mantida e a mente siga fazendo sua função de me defender, eu crio expectativa de que tudo aconteça da minha forma. A reunião na Casa Espírita é 17 horas, por exemplo, e eu vou para lá abrir a Casa Espírita 16h45, com a expectativa de que todo mundo esteja lá às 17 horas. Aí é um dia que ninguém chega no horário. E aí eu já vou ficando brava, já vou ficando nervosa, esse povo não sabe o que é horário, compromisso, e vai pedindo perdão à espiritualidade. Eu vou criando um monte de anseios dentro de mim por causa de uma expectativa que eu criei. Não que não precise chegar às 17 horas, mas é porque eu não tenho controle sobre a vida do outro. E eu acho bem interessante porque a mente, ela quer controlar. Por que ela quer controlar? Porque se acontecer tudo do jeito que eu estou pensando, de acordo com as minhas expectativas, o meu planejamento, vai dar menos chance de eu sofrer. A mente não quer que você sofra. Embora, paradoxalmente, ela seja sofredora. Não é? Porque quando eu estou aqui imaginando, tendo expectativas, controlando, eu estou sofrendo. A mente é sofredora. Para isso, ela também rejeita. Por quê? Porque se eu crio expectativas de que algo aconteça e acontece algo diferente, ela vai rejeitar aquilo que aconteceu. A mente, ela vive na dualidade desses pares de opostos, ela é que interpreta as coisas, não é? Então, por exemplo, tá muito calor. Ai, que saco, detesto calor. Eu separo o calor do frio, porque o frio é bom e o calor é ruim. A mente vai sempre fazer essas caixinhas assim do que é bom e do que é ruim. E não é bom nem ruim, somente é. Tá chovendo, não é bom, não é ruim, somente tá chovendo. Mas a mente vai separar, não acredito, tá chovendo. Aí ela separa, ela rejeita. Para isso, ela cria defesas. Por exemplo, eu compro um mega ar-condicionado porque eu detesto o calor. É uma defesa. É um jeito de me manter numa zona de conforto. Só que isso nos relacionamentos, né? Ai, não aguento fulano. Só que o fulano tá lá no seu ambiente de trabalho. Aí você cria defesas, você tenta não ficar tão perto, você tenta criar máscaras. Oi, tudo bem, fulano? Mesmo rejeitando o fulano, você cria máscaras para poder sobreviver. As defesas e as máscaras não é uma questão de falsidade, é uma questão de sobrevivência. Vai ter uma festa na família, sua família é gigantesca, como toda família tem as pessoas que você tem mais afinidade e as pessoas que não têm mais afinidade, não têm tanta afinidade. E aí você vai com uma máscara de simpático porque você ri para todo mundo. É uma defesa. Quando você briga e grita e dá um brigão lá na família, num evento, num encontro, também é uma defesa. Por quê? Porque a mente, ela vibra no medo. Se eu preciso
Se a função dela é te defender, eu preciso catalogar as coisas em boas e más para me defender das más. É por isso que nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de ver o lado negativo das coisas, porque para a mente me proteger, ela precisa ver o que é negativo. Para eu continuar controlando, eu preciso saber o que é negativo. Para rejeitar, eu preciso rejeitar o que é negativo. Agora, olha só que interessante. Na percepção de quem? Porque, voltando, meu corpo físico, através da audição, visão, paladar, olfato, tato, ele vai interpretar a realidade externa. Ele vai perceber a realidade externa. E a mente vai interpretar a partir de quais percepções? Das minhas. De qual olhar? De qual audição? Dos meus. Isso vai gerar emoções em mim, vão ecoar no meu corpo por causa do meu olhar para as questões, não para as questões de fato. Que é uma coisa muito simples, assim, você é o segundo filho. Não, você é o primeiro filho. Nasce o segundo. Vem o bebezinho super dependente de todo mundo, que vai precisar de mais atenção que você, e a sua mãe fala assim, com o bebezinho, cheio de amor por aquele bebezinho, e você observando ela, te amo. Fala com o bebê. E não fala com você, naquele momento. E isso pode acontecer outras vezes e você vai se sentir rejeitado, abandonado, trocado. Isso quer dizer que você foi rejeitado, abandonado, trocado? Não necessariamente. Mas é a interpretação que a sua mente deu para um estímulo externo. Sempre vibrando no medo. Como ela vai nos defender, ela precisa ter medo do que possa causar danos. Só que eu queria que vocês pensassem o seguinte aqui comigo e fizessem o seguinte exercício, olha só. Imagine esse lago, aquele lago lá de trás que está do lado de fora da moldura, olha só. Numa superfície super lisinha, aquele espelho d'água que é o nosso corpo num estado de tranquilidade. O nosso corpo num estado de conforto, de repouso. Vem um pensamento e taca uma pedrinha lá dentro. Meu filho ainda não chegou. As ondinhas começam a ecoar as emoções. Estou angustiada, o coração está apertado, tô começando até a doer a cabeça. E isso vai reverberar no meu corpo energético. E quando eu me permito sentir essas ondinhas, quando eu não quero controlar, conter, dar uma de santo, isso vai ecoar até se diluir, como as ondinhas do lago. As ondinhas no lago, quando a gente joga a pedrinha, quem já teve essa experiência, elas vão ecoar até desaparecer. Só que vamos imaginar que eu tenho um quadro como esse em volta das ondinhas. Vamos imaginar aqui que em volta das ondinhas eu baixo lá nesse lago. Uma parede da esquerda, uma da direita, uma à frente e outra atrás. E eu fico como se estivesse num quarto lá nesse lago. O que acontece é que quando eu jogo a pedrinha, quando vem o pensamento, ele vai gerar emoções. Dependendo do pensamento, ele vai gerar emoções. Só que em vez de elas simplesmente ecoarem e fluírem, elas vão bater nas paredes.
E aí elas voltam e batem nas paredes da frente, e voltam e batem. E aquilo ali dentro daquele quarto, o que eram ondinhas só que iam ecoar num lago, como tem essas paredes, essas ondas elas começam a bater e elas ficam agitadas, e aquilo ali dentro vai virando um tsunami, um maremoto. Por quê? Porque emoções vêm do latim, que significa ex movere, mover para fora. As emoções são para que nós possamos movimentá-las e não contê-las. É por isso que, às vezes, do lado de fora, nosso lago está tranquilo, nós estamos rindo para todo mundo, fazendo aquela prece, com aquele tom de voz mais tipo Xavier, mas por dentro a gente está se matando, a gente está morrendo. Que está um maremoto aqui dentro, porque eu estou controlando, prendendo as minhas emoções. Eu estou sendo dominado pela minha mente, que mente. A mente mente. E ela vai te dizer assim, vai chorar aqui na frente de todo mundo. Mas espírita não pode sentir raiva, não. E aí você está aqui dentro, ó. Você ficou chateada porque deu 5 horas, não veio ninguém? Não, que isso, de jeito nenhum. Fiquei aqui, impresso da espiritualidade, tira. Tá com muita raiva aqui dentro, tá com vontade de xingar todo mundo e não permite que isso flua. Só que tem uma frase que eu gosto muito do Freud, ele fala assim, as emoções não expressadas, elas não morrem, elas são enterradas vivas. E mais cedo ou mais tarde elas ressurgem dos mortos da pior forma. Porque a gente vai guardando as emoções, a gente vai guardando o que eu tô sentindo, tá triste? Não. Tá com raiva? Não. Tá com medo? Não. E a gente vai guardando as nossas emoções, guardando, uma hora elas ressurgem da pior forma. Ou a gente grita com todo mundo, ou a gente xinga, ou bate boca, ou briga, ou a gente adoece. E aí vem pro corpo físico. Aí chega no corpo físico, vira uma pedra nos rins, vira um tumor, vira um coronavírus, vira o que for para virar, aí a gente vai tomar remédio para cuidar do corpo. E a gente fecha os nossos olhos para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, que é onde tudo nasce. Quando uma enfermidade chega no corpo físico, a alma já está doente há muito tempo. E todas as enfermidades têm uma ressonância na alma. Um livro que eu indico aqui para você se chama A Doença como Caminho. Alguns psicólogos alemães falando que a doença é só um caminho para a gente descobrir o que está de fato adoecido no espírito. Enquanto isso, a gente vai aí falando que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser como Madre Teresa de Calcutá. Tudo que a gente fala assim, eu tenho que, nos limita. Eu não tenho que ser forte, eu não tenho que ser cristão, eu não tenho que ser igual o Chico, Madre Teresa, Emmanuel, não tenho que nada. Porque tudo que nos obriga, nos limita de alguma forma. Eu posso escolher ser cristão. Eu escolho ser cristão. Não tem ninguém com uma faca no meu pescoço para que eu me torne cristão. Eu não tenho que nada. Eu não tenho que ir à casa espírita. Eu escolho. É uma escolha minha. Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio para ir à casa espírita. Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio para ser cristão.
Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas para a minha vida hoje. Porque ontem eu devo ter feito escolhas que hoje eu falo assim, nossa, como é que eu fiz aquilo? É o melhor para a minha vida hoje, porque talvez amanhã eu escolha fazer outras opções. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. A gente pode expressar o que a gente está sentindo, a gente pode expressar a nossa vulnerabilidade, a gente pode falar, olha, eu não gostei disso que você fez. Me doeu, me machucou. Olha, gente, eu queria reunir aqui porque eu fiquei muito chateada porque as pessoas não chegaram às 17 horas. Eu sei que isso fala mais sobre mim, sobre a minha necessidade de controle do que sobre vocês. Mas aqui na casa a gente também tem regras. Vamos olhar para essas regras. Vocês olham para as regras enquanto eu olho para a minha necessidade de que tudo seja do meu jeito. Porque as nossas emoções, gente, elas são um roteiro para o autoconhecimento, para a gente saber quem a gente é de fato. E para a gente ser quem a gente nasceu para ser, que é essa essência divina que vibra em nós, quem nós somos de fato. Quando eu estou com raiva de alguém, aquilo não diz muito sobre esse alguém, diz sobre mim. Nossa, por que eu estou com tanta raiva? Qual que é o poder que esse alguém tem sobre as minhas emoções? Porque, cara, se alguém passar na rua e falar assim, bobo, te chamar de bobo, não vai fazer diferença nenhuma para você. Você, no mínimo, vai achar esquisito e vai passar. Agora, se o fulano X, ele te chama de bobo, aquilo virou a morte, você quer matar, você quer morrer. Então, isso diz alguma coisa sobre você, um bom roteiro de autoanálise. É assim que a gente vai lidar com as emoções. Em contrapartida, se a gente sai da mente e vem para o coração, esse espaço liderado não pelo pensar, mas pelo sentir, o coração ele não imagina, ele dialoga. Ele não vai ficar, ai, será que passou, não me cumprimentou por causa disso, disso, daquilo, o que será que aconteceu? Ele vai lá na pessoa, vai perguntar, vai abrir a boca, vai falar. Até um livro que eu indico é um livrinho, eu tenho até o PDF dele, depois se vocês quiserem, vocês me peçam, tá bom? Se chama Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. E é sobre o uso da palavra, e um dos 4 compromissos é: não tire conclusões. Abra a boca, conversa, nós somos os únicos seres da criação que temos a possibilidade de dialogar. Aqui, você passou por mim aquele dia, não me cumprimentou, aconteceu alguma coisa, o que foi? E resolve. E aí é bom que dá para pôr um ponto final, né? Porque a mente não põe ponto final. O coração não vive no tempo projetado, né? Segundo André Luiz, passado e futuro não existem, são só projeções mentais. A mente se projeta para lá, a mente se projeta para cá, mas quem bate no aqui e agora? É o coração, é ele que vive no aqui e agora. Embora seja importante lidar e aprender com os domínios da mente, nos domínios da mente, assim, as notícias que ela traz, né? Ah, não passa por aquele caminho, não, você caiu lá, você lembra que lá tinha um buraco? Aí você fala assim, obrigada, mente. No aqui e no agora, eu vou estar mais atenta quando eu passar naquele lugar perto do buraco. E ponto, porque é importante. A grande questão é eu ficar atenta e presente no aqui e no agora. Por quê? Porque se eu ficar nos domínios da mente, eu falo assim, nossa, é mesmo, eu caí, não vou passar lá nunca mais. E se eu passar lá e cair de novo? E se eu cair de novo, ninguém me ajudar? E vai, e vai. E acaba que você não se movimenta no que o presente está solicitando.
O coração, ele aceita tudo que é. Ao invés de ficar gerando expectativas e tudo ter que acontecer de acordo com o meu controle, de acordo com o que eu quero que aconteça, o coração, ele simplesmente acolhe tudo que é. Porque aqui tem espaço de aceitação. Tem espaço para que nós trabalhemos essas novas energias que nos chegam. Tanto é, gente, que às vezes a gente pensa assim, se tal coisa acontecer, eu aguento tudo, mas se fulano morreu, eu não aguento. Aí o fulano vai lá e morre. E você aguenta. Porque aqui no coração é um lugar onde sempre tem espaço para acolher tudo o que é. E não é uma aceitação, conformismo, comodidade, assim, não comodidade, conformismo mesmo. É aceitar, do latim acceptare, tomar para si. Como alguém te dá um presente, você recebe. Coronavírus, eu recebo. Recebo porque tem algo aí por trás. Como quando alguém te dá um presente, tem algo por trás. Ela quer te agradar, ela quer mostrar o tanto que você é importante, não é o presente em si. As situações que acontecem na nossa vida não são também as situações em si, né? O coração acolhe, ele não rejeita, ele não separa. Por coração não tem o bom e o ruim, só tem o que é. Sabe aquela coisa lá do seu passado que te dói às vezes? Não foi bom nem ruim, só foi o que foi. Acolhe. Todas as vezes que a gente entra na não aceitação, na rejeição, a gente acaba criando mais dor, mais sofrimento, né? E o coração dá conta de fazer tudo isso, porque ele não vibra no medo, ele vibra no amor. Não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Conversando com Deus. Acho que é Conversando com Deus mesmo. É. O cara lá, ele estava dando uma palestra e aí fizeram uma pergunta assim que deixou ele numa saia justa. E ele deu aqueles assim segundos enquanto alguém te faz uma pergunta numa palestra e você tem segundos para ter uma resposta. E ele ficou naqueles segundos lá assim, se eu responder como ela merece, como ela falou, do mesmo jeito que ela falou comigo, eu posso parecer grosseiro para todo mundo. E se eu não responder, e ficou lá naquele dilema, e a voz que falava com ele, que ele chama Conversando com Deus, falou assim: o que o amor faria no seu lugar? Porque naquele momento ali ele estava na mente, ele estava no medo. E a voz convidou ele para que ele fosse para o coração. O que o amor faria no seu lugar? É uma boa pergunta para a gente fazer quando a gente tiver com alguma dúvida, né? Para tomar alguma decisão. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, está registrado assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós precisamos aprender a nos permitir, a compreender que o que está no nosso coração é o nosso tesouro. Roberta, mas meu coração está cheio de raiva. É o seu tesouro. Avalia o que é essa raiva. Ela vai te levar para conhecer o que há de melhor de você, o que há de melhor em você. Mas que eu tenho meu coração é tristeza. Olha para essa tristeza. Todos nós vivemos o ciclo das emoções. Eu vou compartilhar esse texto com vocês daqui a pouco. Não vou falar dele não. Deu vontade de compartilhar o texto, porque é muito incrível. Para a gente encerrar, caminhar para encerrar, eu queria contar para vocês o caso do alfaiate. Um cara, ele precisava de um terno para uma ocasião muito especial.
E ele queria um terno tão, tão, tão perfeito para essa ocasião, que ele não quis comprar um terno numa loja qualquer de shopping. Ele quis mandar fazer um terno, ele quis escolher o melhor tecido e ele quis que o terno estivesse sob medida. E ele foi ao alfaiate, tirou as medidas, escolheu o tecido e, bem, foi embora todo animado, com promessa de voltar daqui a uma semana para pegar o seu terno. E aí ele voltou. Daí uma semana assim foi feito, ele voltou, foi experimentar. E quando ele estava fazendo a prova do terno, ele viu que esse terno tinha ficado um pouco torto aqui assim na gola, e ele chamou o alfaiate e falou assim, olha, você não tá achando a gola que tá um pouco torta? Aqui o braço, olha, tá vendo como é que tá um pouco estranho também? Aqui na perna também. Acho que precisa mexer. Aí o alfaiate falou assim, não, não, olha só. Fica com o braço assim, vira a cabeça assim um pouco. Isso. Agora abaixa só um pouquinho a perna esquerda. Isso. Dá uma olhada no espelho agora, olha lá. Ficou perfeito, não precisa mexer nada. Aí o cara falou assim, nossa, verdade, tá certinho. Ai, eu tô tão feliz, obrigada. Pagou e foi embora. E ele foi à rua andando, mancando, com uma perna mais baixa, com a cabeça torta, com o braço assim. E aí duas moças passaram por ele e falaram assim, uma delas falou assim, nossa, que triste, né? Nesse mundo tão sem acessibilidade, a gente ficar andando, uma pessoa andar assim toda torta, deve ser tão difícil, tão desafiador no dia a dia, né? Aí a outra falou assim, ah, mas olha que terno incrível que ele tem. Muitas vezes a gente se deforma para caber na opinião dos outros. Tá vendo essa gaiola aí? A gente se coloca lá dentro. Eu fico apertada, eu fico calçando às vezes sapatos que não me cabem, eu guardo as minhas emoções, guardo o que eu estou sentindo, para que no final das contas eu possa caber no que vai agradar as outras pessoas. Só que como fica a questão do auto-amor, como fica a questão do autocuidado? Porque o auto-amor, ele é assim, ele é o resultado de eu estar falando, sentindo e pensando a mesma coisa. Quando alguém me fala assim, vamos sair? Ah, não, obrigada, não estou com vontade. Só que o que a gente faz? A gente põe um terno errado para caber no que o outro espera de nós. A gente aceita o terno que nós pagamos. E quem pagou o preço de estar aqui nessa vida somos nós, né? Quem assinou um contrato lá com o Anjo da Guarda fomos nós. E aí, em vez de falar assim, ah, não, obrigada, não tô afim de sair hoje, tô preferindo ficar quietinha em casa, eu falo assim, ah, vamos sim. E eu vou, eu tô pensando uma coisa, sentindo uma coisa e falando outra. E aí eu deixo de ter cuidado comigo. E quando eu não me cuido, eu não consigo ir inteira na relação com ninguém, porque eu só dou pro outro o que eu tenho dentro de mim. Respondeu Jesus: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Está registrado em Mateus capítulo 22, versículos 37, 38 e 39. Eu só vou conseguir amar o meu próximo quando eu amar a mim mesmo. Eu só vou conseguir aceitar que o outro tem raiva, tristeza, medo, ciúme, inveja, quando eu aceitar e acolher isso tudo dentro de mim. E quando eu parar de brigar com essas partes minhas e entender que elas são professores que têm algo a dizer sobre a minha essência divina.
Já agradecendo aqui a oportunidade de estar com vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui um minutinho. Aqui estão todos os meus contatos. Se vocês entrarem no canal do YouTube, provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo no link do YouTube, então vocês podem percorrer lá, tem outros vídeos falando sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento pessoal, sobre espiritualidade, tá bom? Eu vou interromper aqui um pouquinho para procurar o texto que eu quero compartilhar com vocês, para a gente poder caminhar para o nosso encerramento. É um texto que fala sobre o ciclo das emoções, como elas vêm e como elas vão. São alguns trechos que eu separei para a gente falar um pouquinho sobre isso, para trazer mais clareza. Vou compartilhar novamente com vocês, tá bom? A aceitação do ciclo das emoções não é eu escolher o ciclo das emoções. Eu quero ter emoção, eu não quero. Não faz parte da nossa escolha. Nós herdamos isso dos animais. Raiva, medo, alegria, tristeza, tá bom? Faz parte da nossa animalidade, da nossa humanidade. Como eu aceito? Vamos lá. O que são os seus pensamentos, senão ondulações na superfície de um lago? O que são suas emoções, os seus estados de ânimo, os seus sentimentos? O que é toda a sua mente? Só tumulto. Por causa desse tumulto, você não consegue perceber a sua própria natureza. Você continua distante de si mesmo. Você encontra todo mundo na vida e nunca encontra a si mesmo. Você está com raiva, mas não pode continuar com raiva para sempre. Até o homem mais zangado do mundo dá risada de vez em quando. Ele tem de dar. Ficar com raiva não pode ser um estado permanente. Até o homem mais triste do mundo sorri, até o homem que vive dando risadas às vezes chora, soluça e deixa que as lágrimas escorram dos seus olhos. As emoções não podem durar para sempre, e é por isso que elas se chamam emoções. A palavra vem de moção, movimento, elas se movem, daí serem emoções. Você vive passando de emoção em emoção. Então, existe um ciclo de emoção em emoção. Eu não vou ficar com raiva para todo sempre. Pergunta uma criança. Você brigou com o seu coleguinha, por quê? Porque eu estava com raiva dele. Por quê? Por causa disso, disso. Mas você ainda está com raiva agora? Não, passou. O que você fez para passar? Eu brinquei. Elas têm uma emoção, elas fazem algo e ela passa. O que nos adoece é manter na raiva, manter na tristeza. Por que o homem se reprime tanto e fica doente? Porque a sociedade ensina que ele tem que se controlar em vez de se transformar. E o caminho da transformação é completamente diferente. Por um motivo, ele não é o caminho do controle das paredes lá, né? É justamente o oposto disso. A repressão faz com que a mente fique dividida. A parte que você aceita se torna consciente, a parte que você nega se torna inconsciente. Então, eu aceito tal coisa, me divido, e o que eu não aceito vai lá para os porões. Por isso que a gente tem tantas coisas para trabalhar e a gente nem sabe do que se trata. Ao tentar controlar uma emoção, você se reprime. Ao conseguir transformá-la, você expressa. Mas não há necessidade de descarregar suas emoções sobre alguém, pois esse alguém é simplesmente irrelevante. É irrelevante no processo. É irrelevante porque tudo fala sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Da próxima vez que você sentir raiva, dê 7 voltas em torno da sua casa e depois sente-se sob uma árvore e observe para onde foi a raiva. Mover, né? Você não a reprimiu, não a controlou, não a descarregou em cima de ninguém.
Pois se você descarregasse, você acabaria por criar um círculo vicioso, porque a outra pessoa é tão tola quanto você e tão inconsciente quanto você. Ela jogaria mais raiva sobre você, pois é tão reprimida quanto você. Isso criaria um círculo vicioso, ela descarregando a raiva sobre você e você descarregando a raiva sobre ele, e vocês virariam inimigos. Não é isso que acontece às vezes dentro da nossa própria casa? Não despeja a raiva sobre ninguém. Faça o que você faz quando tem vontade de vomitar. Você não sai por aí vomitando sobre as pessoas. Quando a gente tem vontade e necessidade de vomitar, a gente vomita porque precisa ir para fora, mas a gente não faz isso na cara dos outros. Assim, quando eu tô com raiva, com tristeza, com medo. E até com alegria. Precisa se mover de alguma forma, mas não precisa se mover na agressão ao outro. Porque o outro também está vivendo os processos dele, muito provavelmente ele vai me devolver e aquilo ali vai virar uma coisa sem fim. Isso é um trecho do livro Emoções, do Osho, que é um livro que eu também indico. Tem uma outra parte. Essa que eu vou pular. Eu posso mandar isso para vocês também, depois, se vocês quiserem. Vocês vão me avisando, tá bom? Como você flui nas emoções? Esse aqui é o ciclo das emoções. Eu acho que vocês esquecerem tudo, vocês podem lembrar disso aqui, que isso vai trazer uma tranquilidade para você na sua vida. Estamos no amor, estamos na tranquilidade, está naquele momento sossegado da vida, um momento de expansão. Vai acontecer algo e a primeira emoção que virá será o medo. Do amor para o medo. Supondo que estamos bem, nos sentindo em harmonia, em paz conosco e com as relações ao redor. Algo aparece e nos ameaça. A primeira emoção é o medo. Não é uma ameaça, às vezes, à nossa idoneidade física, pode ser algo psicológico. Entrou uma mulher mais bonita que eu no ambiente que eu estava com meu marido, e isso para mim é uma ameaça. Ok? O medo é muito útil e inteligente e nos afasta dos perigos. Temos medo de coisas reais no presente, como aquela sensação que dá no corpo quando nos aproximamos de uma rua movimentada demais ou da janela de um prédio bem alto. É uma ameaça real. Também temos medo de coisas que a nossa mente produz, medo de abandono, rejeição, inadequação, medo de não ser amada, medo de ser esquecida. Quando não percebemos que esses medos estão agindo em nós, não nos defendemos adequadamente. Então, a primeira emoção que vem é o medo, e ele é útil para nos afastar. Depois do medo, vem a raiva. Acumulamos frustrações e esse sentimento todo de injustiça que pode se desenvolver na gente faz com que apareça a raiva. As coisas não deveriam ser assim, pensamos internamente. A raiva aparece para nos ajudar a reparar isso tudo. Raiva é impulso, é descarga, é excesso. Então, você está lá na festa, chega a pessoa que você não gosta, ameaça, medo, imediatamente esse medo pode se converter em raiva, mas que saco, não é possível que esse povo não dá sossego nem aqui, por que esse povo tinha que estar aqui nessa festa? Aí a gente vai para o impulso, né? Para a descarga. Por isso que eu preciso liberar isso de alguma forma, tá na festa, vai andar, vai dançar, deixa isso se mover no seu corpo. É sentir, é permitir que as ondinhas se espalhem, em vez de ficar assim, reprimindo, continuar lá linda de bonita na festa. Não é para brigar na festa, é para encontrar estratégias, porque as emoções, gente, elas precisam correr no nosso corpo. Se elas ficam estagnadas, elas vão gerar coisas na região estagnado para nós, e geralmente a nossa área é mais frágil. Eu tenho a minha área frágil, a área do quadril, urina, genitália, tudo que acontecer vai dar algum problema aqui embaixo. Como no momento agora que eu estou gravando essa palestra para vocês, eu estou com uma inflamação aqui nos ossos do quadril.
Porque vai juntando, 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 o corpo fala, o corpo grita, o corpo berra, na nossa região mais frágil, geralmente. Então, por isso que a emoção é ex-mover, é mover para fora. O medo, geralmente, é uma emoção para baixo. Vocês já devem ter escutado a expressão assim, tô cagando de medo? É porque o medo, ele faz com que a gente perca o controle dos nossos esfínteres, tanto para a urina quanto para as fezes. Então, ele é uma emoção para baixo, mas é para sair. A raiva, ela é uma emoção em todos os sentidos. É para cima, para baixo, para fora. Ela é algo que precisa explodir. Sabe quando algo explode, ele não explode assim, não explode, ele explode para todos os lados. O que vai fazer com que a gente, igual ele deu a ideia, dar um monte de volta em torno da sua casa, vai correr, vai caminhar, vai fazer uma atividade física, vai dançar, vai socar um travesseiro, compra um soco daqueles de boxe e vai bater, faz com que essa energia flua. Da raiva para a tristeza. A tristeza tem a ver com o alívio da libertação. É o estado emocional que mais parece com ressaca, principalmente por estar vinculada à grande quantidade de energia que a raiva exige de nós. Então, vê aquela explosão da raiva, tá? A gente briga com o marido, às vezes com o filho, aí raiva, raiva, xinga, xinga, xinga. Às vezes você não dá conta de conversar. Que hora que você vai dar conta de conversar? Quando a raiva diminuir a energia e você entrar no ciclo da tristeza. É aquele buraco emocional que a gente sente no corpo todo, que pesa a cabeça e que nos deixa sem norte. Estar triste exige pausar, exige desacelerar. A tristeza faz você entrar em contato novamente com seu conteúdo interno e sua verdade. E é assim que poderemos encontrar um novo estado evolutivo. A tristeza é uma energia para dentro. E por ela ser para dentro não quer dizer que ela não precise se movimentar. Ela está aqui, ó. Só que ela se movimenta com os nossos conteúdos internos. Você começa a pensar, nossa, eu devia ter agido assim na raiva. Eu estou precisando conversar com o fulano, a gente precisa conversar. Talvez a saída seja isso, isso, isso. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Inclusive, eu sugiro de para casa. Tem muitos para casas, né, gente? Livros, textos e o filme Divertidamente. Porque lá, no final, quem resolve o problema é a tristeza. Porque é ela que faz com que a gente se volte para dentro e encontre as respostas internas. Só que a gente continua se movimentando da tristeza, depois que as coisas se resolveram, você foi lá e conversou, fez o que precisava ser feito, você foi para a alegria. As reações químicas que acontecem durante um choro de tristeza são fundamentais para ajudar nosso corpo a nos colocar em um novo estado emocional alegre. Chorar é fundamental. Chorar é fundamental para ajudar nosso corpo a voltar para o estado de alegria. Por causa das reações químicas que o choro provoca no nosso cérebro, no nosso corpo inteiro. Emoção é onda química no corpo. Ontem eu assisti um filme tão lindo, mais um para casa. Tá no Netflix, Querida Vida. Querida Vida. E o terapeuta da menina lá falou assim, se você não é livre para chorar livremente, abundantemente, como você será livre para sorrir? E assim voltamos a ter esperança e otimismo correndo pelo corpo para nos tornarmos novamente cheios de planos e de ideias para ir de novo para o mundo. E aí a gente fecha o ciclo e depois ele começa de novo, porque a gente volta num estado que a gente está bem, que vai para o mundo, até que venha algo e movimente. Amor,
medo, raiva, tristeza, amor, medo, raiva, tristeza. Na verdade, alegria, medo, né? Raiva, tristeza. E sabe o que é bonito de tudo? Isso, a gente perceber que o amor está permeando tudo, que a bondade está permeando tudo, que o aprendizado pode permear tudo quando a gente escolher. E a gente pode parar de se condenar, de se cobrar e de se culpar tanto quando a gente estiver com medo, com raiva, com tristeza, porque faz parte do nosso ciclo natural de seres humanos. E os nossos guias espirituais, os nossos mentores vão aproveitar essa humanidade para colocar intuições para nós de transformação em cada ciclo. Como que está o nosso olhar para isso? É que é a grande questão. Como a gente olha para o nosso ciclo das emoções, que é a grande questão, sem tentar controlar. Como você flui com as suas emoções. Porque às vezes a gente, eu vou na casa espírita, vou tomar um passo, vou fazer isso, aquilo outro, e minha vida vai transformar, eu vou viver em paz. Não vai viver em paz. Nós estamos num mundo de provas e expiações, se a gente tem uma certeza aqui, é que dores existirão. Mas como você está fluindo no seu ciclo quando a dor chega? Você deixa o medo passar e vai para a raiva? Você deixa a raiva passar e vai para a tristeza? Você deixa a tristeza passar e volta para a alegria? Você fica remoendo aquilo o resto da vida? Porque as nossas questões, elas só vão passar e elas só vão se transformar e tudo só vai mudar quando a gente se permitir compreender esse ciclo. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entender, olha aqui, ó, estou no momento do medo, olha eu que estou no momento da raiva, o que eu posso fazer nesse momento para acalmar de alguma forma, para permitir expressar essa raiva sem ferir ninguém. E aí sabe o que vai acontecendo? Nós vamos ficando menos tempo nos ciclos, nos períodos dos ciclos, porque as coisas vão fluindo como as ondinhas do lago devem fluir, não ser controladas, represadas, para que a gente gere doença, enfermidade. Tá bom? Agradeço muito vocês pela companhia, espero que tenha feito sentido para vocês. Lembrem-se do registro de Mateus, onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E lembre-se também de O Livro dos Espíritos, pergunta 621. A lei de Deus está toda gravada na nossa consciência. Sendo assim, quem nós somos, nosso espírito imortal, ele é suficiente. Já ter toda a lei dentro dele. A gente só precisa se auto-reconhecer. Muita gratidão pela oportunidade, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.